Olá, bom para estarmos juntos de novo. Espero que você possa ter tido uma boa semana, alguns dias de alegria, de contentamento. E vamos dar continuidade aos nossos estudos, falando sobre parábolas. Estudo 3, vamos falar sobre o joio e a rede. Nosso versículo-chave está aqui no nosso texto de Mateus capítulo 13, versículo 50. E ele diz assim: Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Muito bem. As parábolas, vamos então ver as duas parábolas. Vamos começar com a parábola da rede, e o texto que eu vou usar vai ser na nova versão transformadora. Mateus capítulo 13 diz assim: Essa foi outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio e semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Os servos do agricultor vieram e disseram: O campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? O inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele. Se tirarem o joio, pode acontecer de arrancarem também o trigo. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita. Então direi aos ceifeiros que separem o joio, amarrem-no em feixes e queimem-no, e depois guardem o trigo no celeiro. Agora a parábola da rede. Mateus 13, de 47 a 50. O reino dos céus é ainda como uma rede de pesca que foi lançada ao mar e pegou peixes de todo tipo. Quando a rede estava cheia, os pescadores arrastaram até a praia, sentaram-se e juntaram os peixes bons em cestos, jogando fora os ruins. Assim será o fim dos tempos. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Vocês entendem todas estas coisas? Sim, responderam eles. Muito bem, então, nós temos aqui as duas parábolas que Jesus Cristo conta. Lembra que a parábola do joio, ele está falando com o povo e com a multidão. E quando ele fica a sós com seus discípulos, Jesus repete essa parábola numa outra perspectiva, quando ele conta então a parábola da rede. Olha o contexto da época. O que é interessante para a gente entender nos dias de Jesus, para aqueles que estão ouvindo essa parábola. A primeira parábola, que tem a ver com o joio e o trigo, era muito comum para os fazendeiros semearem boa semente na terra. E na hora da colheita, no tempo da colheita, uma cena muito comum é encontrar joio no meio do trigo. Também, então isso não era uma coisa fora da expectativa. Encontrar joio no meio do trigo era uma cena comum. A maioria dos discípulos, agora falando sobre a rede de pesca, pescadores de profissão, estavam acostumados a separar os peixes bons dos peixes que a lei ordenava que não deveriam ser comidos. Então, quando Jesus Cristo fala dos peixes ali na parábola, toda sorte de peixes, e quando eles deitam os bons dentro do cesto e os ruins deitam fora, não é que ele está se referindo a peixe que está estragado. O que ele está falando é de peixes que, pela lei, eles não deveriam ser comidos. Olha comigo Levíticos, interessante para olhar Levítico, capítulo 11, versículos 9 até o versículo 12. O texto diz assim: De todos os animais que há nas águas comereis os seguintes: todo que tem barbatanas e escamas, nos mares e nos rios esses comereis. Porém, todo que não tem barbatanas, nem escamas, nem mares e nos rios, todos os que enxameiam as águas e todo ser vivente que há nas águas, estes serão para vós outros abominação. Ser-vos-ão, pois, por abominação da sua carne, não comereis, e abominareis o seu cadáver. Todo que nas águas não tem barbatanas ou escamas, será para vós outros abominação. Então,
Os apóstolos, os que estão ali, que são pescadores de profissão, eles já tinham o costume de separar os peixes bons dos peixes que a lei proibia eles de comer. Muito bem. Com isso em mente, então, em ambas as situações, você não tem como avaliar o resultado da ceifa ou da pesca quando ela acontecia. O servo, tanto o agricultor, o servo do agricultor, quanto o pescador, ele precisava esperar com paciência pelo momento da colheita, se fosse no caso da agricultura, tinha que esperar depois toda a plantação, dos meses de plantação, depois toda a floração, o crescimento da lavoura até a colheita, e também só depois da pesca, quando as redes eram tiradas da água, depois de toda aquela noite de trabalho, eles iriam então sentar e aí fazer a separação dos peixes bons dos peixes ruins. Qual que é o contraste de cada parábola? Interessante aqui, eu fiz um quadrinho para mostrar que, lembra no nosso último estudo, nós falamos sobre a expectativa, o que os judeus estavam esperando com a vinda do Messias, qual era a expectativa deles com a vinda do reino e a característica inesperada. Todas as parábolas, conforme o nosso estudo número 1 que a gente fez, todas as parábolas elas têm o quê de algo inesperado, algo que eles não estavam esperando ouvir, algo que é uma expectativa nova. Então, na parábola do semeador, nós vimos que o Messias a expectativa do povo era que o Messias ia atrair Israel e todas as nações para si mesmo. Era isso que eles esperavam. O Messias chegando, todas as nações, todos os povos seriam reunidos. O que é que Jesus Cristo apresenta na parábola do semeador? Consegue lembrar essa característica? As pessoas reagem de forma diferente ao convite da palavra. Ela não é uma aceitação universal. Vai ter formas diferentes de ouvir. Há pessoas que não vão dar ouvidos, há pessoas que ouvem temporariamente, há pessoas que dão ouvidos, mas quando chegam as dificuldades elas desistem, e há pessoas com solo bom. Então há formas diferentes de receber a palavra, não vai ser unânime. Na parábola que nós estamos vendo aqui do trigo e do joio, os cidadãos justos do reino, a expectativa deles, a expectativa do judeu é que o reino, quando ele fosse instaurado, ia ser um governo em que os cidadãos justos iam governar junto com o rei. Todos iam estar juntos no começo desse reino. O povo judeu ia ser reunido, então, todos liderando junto com o governo do rei. Só que qual é a característica inesperada? O que Jesus Cristo apresenta nessa parábola? Os cidadãos do reino, eles estão entre os homens do mundo, crescendo juntos até o tempo da colheita de Deus. Ou seja, não vai ser um reino só de justos, mas é um reino em que ele está estabelecido junto com justos e injustos, até o tempo da colheita de Deus. Ímpios e justos convivendo juntos até que seja colocado o momento da colheita. Também, agora, nós vamos pular essas outras parábolas que nós vamos ver nos próximos estudos. E eu quero pular para você na última linha, a rede de pesca. Qual era a expectativa judaica? O que o judeu estava esperando? Ele esperava que o reino começasse com a separação inicial dos justos e injustos, muito similar à expectativa da parábola do trigo e do joio. Era isso que o judeu estava pensando quando falava sobre o reino, já ter essa separação inicial para que o reino começasse, o Messias começasse a reinar. Qual é a característica inesperada? O que Jesus Cristo apresenta? O reino ele termina com a separação final entre os justos e injustos. O rei ele governa ainda tendo dentro do seu reino, do seu reinado, os justos e os injustos juntos. Mas daqui a alguns estudos nós vamos definir melhor o que é o reino, mas o que eu quero que você entenda até agora é fazer essa distinção, essa separação. Na mente, o que o judeu estava esperando e o que Jesus Cristo vai apresentando em cada parábola, ele vai acrescentando. Nota sempre as palavras, mas o reino de Deus é semelhante a, mas é comparado a, é como, e todas essas palavras de junção, ela nos ajuda a entender que Jesus está ampliando o entendimento deles do que é o reino, o que significa esse reinado, de que maneira esse reino vai ser constituído. É isso que Jesus Cristo apresenta na explicação dessas parábolas. Muito bem, como é que nós podemos entender então cada parábola? Quero mostrar para você aqui uma imagem. Vamos começar com a parábola do joio no campo.
Olha que interessante o trigo e o joio. O trigo, ele é cheio, ele tem, basicamente, ele tem semente dentro dos gominhos ali. E o joio, ele não tem nada. Talvez a gente conhece mais como paina, né? Aquele trigo que não tem trigo, né? Aquela paina. Algumas vezes é usado muito sobre... nós vemos muito quando faz decoração com flores e imagens, né? Coisas com decoração. Olha que interessante algumas características. O joio. O joio ele tem raiz muito profunda. Quanto mais cresce, mais profunda fica as suas raízes no solo. E olha a característica do trigo. O trigo, quanto mais próximo da colheita, mais as suas raízes vão se soltando da terra. Fica praticamente solto da terra na hora da colheita. Então ele vai se soltando, ele vai ficando seco e ele vai se soltando do solo. O joio ele cresce sempre altivo, ele nunca se dobra. À medida que, agora do trigo, comparado com o trigo, à medida que chega a sua maturação, ele vai se dobrando pelo peso do fruto. Então o joio ele nunca se dobra, mas o trigo ele vai se dobrando por causa do peso do fruto. O joio ele não tem fruto e o trigo tem fruto. Não é interessante uma analogia entre um coração que tem o Senhor como seu Salvador? Interessante, nós podemos avaliar nosso próprio coração também. Quantas vezes nós estamos vivendo como joio ou como trigo? Você é alguém que está focando as suas raízes nessa vida, nesse mundo, nas coisas dessa vida, preocupado com as coisas do amanhã, ou você está preocupado com as coisas do céu? Cada vez mais solto desse mundo, dessa terra. E quando o Senhor Jesus Cristo voltar, encontrar você pronto para ser levado com Ele. O joio ele nunca se dobra, mas o trigo ele se dobra. Tem essa sensibilidade, ele tem frutos para apresentar. E o joio ele não tem fruto. Não há nada que pode ser encontrado de mudança na sua vida. Não há nada que ele produz. Muito bem, aqui temos uma imagem só para ver o processo no plantio e depois toda a formação, o crescimento da planta. E o joio e o trigo você só vai saber a diferença com certeza no momento da floração. Por quê? Porque o trigo vai produzir fruto e o joio ele só tem aparência de trigo, mas ele não tem nada de trigo, porque ele não tem fruto de trigo. Muito bem. Os elementos literários, quais são os elementos que compõem aí a parábola do joio no campo? Então, o agricultor nessa parábola é o Filho do Homem. Jesus Cristo ele nos explica essa parábola também. O Filho do Homem, Jesus. O campo é o mundo, a terra toda. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo é o diabo. A ceifa é o fim dos tempos. E os ceifeiros são os anjos. Okay? Então aqui nós temos os elementos. Você pode ver isso em Mateus capítulo 13, versículos 36 até o versículo 42. O Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus, ele dá a explicação dessa parábola também. E ele é que apresenta esses elementos presentes na parábola. E a parábola dos peixes? A parábola da rede. Capítulo 13, nos versículos 47 e 50, Jesus ele explica a parábola no próprio contexto da história. Ele vai contando a parábola e já vai apresentando essas explicações. Ou seja, assim como os pescadores separam os peixes impróprios e os lançam fora, assim será no fim dos tempos. Sairão os anjos e haverá separação dos maus e dos justos. Os maus serão lançados na fornalha acesa. Muito bem? Qual é a mensagem das parábolas, então? Como é que nós podemos entender o que Jesus Cristo está explicando? Precisamos entender que a parábola do joio e da rede, eles destacam a realidade do juízo final e dos únicos caminhos da humanidade. As duas parábolas estão interligadas. As duas parábolas, é interessante que elas são exclusivas do Evangelho de Mateus. Você não encontra Lucas e não encontra Marcos falando sobre essas parábolas. Mas as duas parábolas, elas têm um discurso escatológico, ou seja, elas estão ligadas com o final dos tempos, com o final das últimas coisas.
As duas elas apontam tanto para a realidade do reino de Deus entre nós, como com o grande julgamento que acontecerá na segunda vinda de Cristo. Então ela está compreendendo o reino de Cristo, não só o reino quando ele estiver governando, mas o governo dele já sobre o mundo, sobre essa terra, até se concluir na consumação dos tempos. Ele está colocando isso, a perspectiva do judeu muitas vezes era de um reino, mas nós estamos olhando que o reino de Cristo envolve mais tempo do que só um reinado, mas um governo que se expande em diversas, no sentido já nesse tempo, mas ainda não, ele ainda há um propósito a ser completado no futuro. Muito bem, ambas falam de ímpios no meio dos justos, convivendo juntos. Ambas tratam do ministério dos anjos no fim dos tempos e a tarefa deles na colheita. Ambas mostram que o tempo é determinado por Deus. Então, nota essas características dentro da mensagem das parábolas. Muito bem, qual é a aplicação então? Como é que nós podemos fazer uma aplicação pertinente, relevante, adequada para nosso tempo? Eu acredito que há 3 aplicações bem importantes que a gente pode tirar dessas 2 parábolas. A primeira aplicação é que nós devemos ser pacientes e perseverantes. A ordem do agricultor aos servos era o quê? Esperem. Eles falaram, Senhor, nós devemos arrancar o joio já? E o Senhor, o agricultor, diz, não, esperem, porque vai chegar o tempo da separação. Vai haver um momento em que o joio vai ser separado do trigo. E o que nós fazemos durante esse tempo? Nós precisamos esperar pelo agir do Senhor, precisamos ser perseverantes, não cedendo ao sistema do mundo que jaz no maligno. E se você precisa reconhecer, você é trigo ou você é joio, você ainda não entendeu o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Para que você possa ser trigo e joio e trigo, precisa haver uma transformação. E só Deus pode fazer isso. Então, o nosso alvo é avaliarmos como nós estamos agindo e entender como nós devemos agir assim que nós entendemos qual é a nossa natureza. Se nós somos trigo, precisamos agir como trigo, produzir frutos ao Senhor. Segunda aplicação, nós devemos ser prudentes e vigilantes. Deve ser o lema de todo cristão, vigilância, prudência. Mateus 10, versículo 16, o Senhor Jesus Cristo já falou que nós devemos ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, essas 2 características têm que estar presentes. Precisamos proteger nossa mente, proteger nosso coração. Como nós fazemos isso? Avaliando bem o tempo que nós estamos vivendo, o ensinamento que estamos tendo da palavra de Deus, a maneira como estamos vivendo a palavra do Senhor. Diante da presença inevitável do mal, devemos ser prudentes e atentos. Precisamos cuidar para não ser enganados pela mentira, mas seguir a palavra de Deus, buscar compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Colossenses 2, versículo 4, nos fala sobre isso. Não ser seduzido pelo engano, pelo erro, mas ser dirigidos pela verdade. Terceira aplicação, nós precisamos colocar mãos à obra. Ou seja, Deus ele conta com o nosso trabalho. Há uma urgência nessa tarefa, porque Deus ainda procura adoradores. João 4, 24. Devemos ser encontrados fiéis, como a gente já viu na parábola do semeador, mas nos empenharmos em levar pessoas ao Senhor. Mateus 28, 19, fazer discípulos do Senhor Jesus Cristo. Então, devemos ser, se Deus está nos permitindo estar aqui, precisamos ser uma influência onde nós estamos. Precisamos ser diferentes e fazer a diferença, causar um impacto ao mundo que nós estamos vivendo. Muito bem? Qual é então o nosso desafio? Minha pergunta final é: joio e trigo, peixes de todos os tipos continuam vivendo juntos. Mas chegará um momento em que Deus fará a separação. Qual é o grupo que você vai estar? Qual é o grupo que você pertence? Joio ou trigo? Peixes bons ou peixes que vão ser jogados fora, lançados fora? Precisamos avaliar bem. As parábolas nos ajudam a entender isso. O valor que o Senhor Cristo nos dá e o valor que o Senhor dá para a sua palavra. Precisamos ser fiéis ao Senhor. Precisamos ser dedicados à sua palavra. Ser prudentes, cuidadosos, vigilantes, atentos.
Que Deus nos ajude a ser encontrados fiéis. Deus abençoe. Vamos orar? Querido Deus, Sua palavra nos fala sobre verdades que às vezes nos parece que estamos vivendo nesse momento, no tempo Estamos em nossos lares, em nossas casas, buscando a Deus do Senhor o conforto, a alegria, a sabedoria do Senhor. Há tantas pessoas que estão nesse mundo que não conhecem a Sua mensagem. Nos ajuda, Deus, para sermos aqueles que ajudam pessoas a conhecer a verdade do Senhor. E por isso que nós oramos, ó Deus, pelo Seu cuidado, pelo Seu conforto, pela sabedoria e entendimento espiritual que a Sua palavra nos dá. É por isso, ó Deus, que eu peço ousadia também, para que possamos ser, ó Deus, um instrumento do Senhor. Aonde quer que estejamos, podemos ser pessoas que ajudam pessoas a conhecer o Senhor através de nossas próprias atitudes, vivendo já de acordo com o reino do Senhor, como cidadãos do Seu reino. E é por isso que eu oro e eu peço, agradecido ao Senhor em nome de Jesus. Amém.